o batismo infantil na teologia reformada. Como que funciona isso? Né? Como que funciona isso? É um assunto que mexe com muitas concepções teológicas, tá? Muitas concepções teológicas. Por exemplo, os batistas e os credobatistas, eles creem que apenas podem ser batizados as pessoas que têm fé. Os adultos, por exemplo, eles creem nisso, que só pode ser batizado uma pessoa que tem fé. Na teologia reformada dos reformados, porque a pessoa pode ter uma teologia reformada, mas não ser aliancista. Na teologia reformada dos aliancistas, nós cremos que os filhos dos crentes recebem um sinal da aliança de Deus. E eles não são batizados porque eles creem, eles são batizados porque eles fazem parte de uma aliança. Ok? Então aqui eu já estou expondo duas visões da teologia. Uma teologia reformada pactual, obrigado, meu amado, e uma teologia batista dos credobatistas, tá? Então a questão aqui central é se devemos batizar as crianças de crentes. Eu não estou falando qualquer criança. Eu estou falando de quem? Das crianças, dos filhos dos crentes, dos filhos daqueles que já foram batizados, ou então daqueles que têm a guarda de um filho, a guarda de uma criança, tá? A guarda de uma criança. O que eu estou falando com isso? Eu estou falando que o vô, por exemplo, não pode pegar o filho, o seu neto, e vir aqui, pastor, eu quero batizar o meu neto. Por quê? Porque é ele que tem a guarda? Não, não é ele que tem a guarda. Quem tem a guarda é o pai e a mãe, certo? Então ele não pode fazer isso, e não é só por causa da guarda, mas é que tem a tutela legal e espiritual sobre aquela criança. Como se você adotar uma criança, e você tem a guarda dela, então você pode, assim, estender esse pacto para com essa criança, para com esse que está sob a sua tutela. A tutela tanto física, quanto moral, quanto eclesiástica. Ela é estendida para as crianças. Olhando numa tese reformada, por exemplo, o batismo infantil é coerente com uma continuidade do processo da aliança. Num processo da aliança. A prática apostólica implícita é a centralidade de Cristo nesse processo da aliança. Se nós olharmos para o Velho Testamento, nós vamos ver Deus sempre fazendo aliança. Lembra a primeira aliança que Deus faz? Lá no Éden. Qual foi? No Éden. No Éden. Adão. Quase, é parecido o nome, né? Abraão, Adão, é parecido o nome, né? É parecido o nome. Com Adão. Qual foi a aliança? Queria vir o Filho do Homem para esmagar a cabeça da serpente. Essa foi a aliança lá no passado. Que Deus iria resgatar a sociedade através de Adão. Depois, a aliança abraâmica, que já é a aliança dele e da sua descendência. Que essa bênção ia ser para ele e ia ser para os seus descendentes. Quem que são os descendentes? São os adultos? Começa por quem? Pelos filhos. E os filhos não nascem adultos, eles nascem crianças. Eles nascem crianças. É o processo natural.
A questão aqui não é se as crianças podem crer, mas se Deus continua fiel à sua aliança através das gerações. Mas vai batizar sem crer. Lá Mateus fala isso, Marcos fala isso. Nós vamos chegar lá. Vamos olhar aqui o fundamento bíblico para esse aspecto, mas antes nós vamos orar e vamos pedir a Deus que dê graça e nos ajude a compreender esse assunto na perspectiva bíblica cristã que Ele nos dá. Vamos orar. Pai de amor, nosso coração, ó Deus, se rende à Tua palavra, ao Teu querer, e peço, ó Pai, que o Teu Santo Espírito nos oriente, nos dê a Tua graça, nos ajude a compreender esse assunto tão importante na Tua palavra. Que não seja o nosso querer, que não seja o querer dos outros também para nós, mas que seja o Teu querer sobre nossas vidas. Nos ajuda a estudarmos a Tua palavra e ficarmos centrados nela. E que as coisas dos homens, das tradições, da religiosidade, não venham encontrar guarida em nossos corações, em nossas práticas, em nossas vidas. Mas que nós, Pai, possamos olhar para o Senhor e, em obediência ao Senhor, praticarmos o que o Senhor deseja. Em nome do Senhor Jesus, que oramos e pedimos a Tua orientação. Amém, ó Pai. O Salmo 127, versículo 3, fala assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Herança do Senhor são os filhos. A palavra herança aqui, a palavra hebraica para herança, é posse, legado. Então, vamos trocar essa palavra herança para posse. Posse do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, seu galardão. De quem que é as crianças? Não são nossas, é meu filho. Você é o tutor que está cuidando dessa criança, mas ela não é tua, ela é do Senhor. Ela é do Senhor. Os filhos pertencem ao Senhor, não apenas não aos pais, mas é do Senhor. Biblicamente é isso. Você pode falar, meu filhinho vai ser sempre meu bebezinho, para sempre, né? Meu bebê, olha o tamanho do homem barbado, tá vendo? Olha aí. Mas é do Senhor, não é nosso, né? Nós temos esse aconchego, né? Já aprendeu a dividir isso aí, não? Quase, né? É um processo, né? É um processo. Mas olha só, é do Senhor, não é nosso. E se é dele, por que nós estamos criando objeção dele, para as coisas dele? E aí nós vamos observar que isso no Antigo Testamento era sinalizado com um sinal exterior. Qual que era o sinal? A circuncisão. A circuncisão é chave para entendermos o batismo infantil. Ele é ponto crucial. Olha só, vamos observar Gênesis 17, versículo 7. Gênesis 17, versículo 7. Estabelecerei a minha aliança entre quem? Mim e ti. E o quê? Tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança que passa ou aliança o que está ali? Perpétua. Para ser o teu Deus e da tua descendência. Então, a promessa do Senhor não era apenas para um específico, mas era para ele e para as suas gerações, as suas descendências. E é interessante que ele fala que é uma aliança perpétua. Não era uma aliança pontual. Porque eu poderia falar assim, Zé Carlos, eu vou te abençoar, mas eu vou abençoar só você. Só você vai ser abençoado. Então, vai acabar com quem?
a bênção? Com ele iria. Não estenderia a sua descendência. Quando o Senhor fala, eu vou abençoar você e as suas gerações, e essa é uma aliança que não vai acabar, que ela vai permanecer para sempre, é um negócio que vai além. É perpétuo, não muda. E é interessante, tem uma historinha que ilustra isso aqui um pouquinho. Diz que tinha um homem, um casal, que já de idade, e que a mulher chegou para o marido e começou a reclamar do marido. Você não me fala que me ama, porque você falou uma vez só para mim lá, antes de nós casarmos, você falou que me amava, mas você nunca mais falou que me ama, o que acontece? Você não me ama, tal, e começou a reclamar, o senhor lá, né, das antigas, quieto, deixou ela falar, aí ela parou de falar e ele falou para ela assim, mulher, realmente, eu lhe falei apenas uma vez que eu lhe amo. Quando eu mudar de ideia, eu te aviso. Quando isso mudar, eu falo para você. Né? Ok, é claro que a mulher gosta de ouvir que é amada todos os dias, né? Não faça assim, tá? Por favor, faça e fale todos os dias que você ama a sua esposa e assim por diante. Mas, quando nós vamos encontrar nas Escrituras que Deus cuida de nós e que é para nós e para nossos filhos, isso vai terminar quando? Quando ele falar que terminou. Acabou aqui. Se ele não mandou parar, nós vamos fazer o quê? Continuar. Então essa é uma questão importante para a gente entender. Deus mandou algo no Antigo Testamento acontecer, a circuncisão acontecer. Ah, mas estão falando de circuncisão. Tá, mas vamos ver que o que substituiu a circuncisão foi o batismo. Como vimos também semana passada sobre isso. Então todo o processo a continuação do rito de passagem, seja para as crianças ou seja para os adultos, eles devem permanecer até quando? Até Deus mandar para a gente parar. Deus mandou a gente parar? Não mandou, então devemos continuar. Vamos observar lá o texto, a continuação do texto, versículo 10 a 14. E Valdemir, por favor, leia para nós lá. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circundareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro, que não for da sua estirpe. Com efeito, será circuncidado nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. Até aí, obrigado. Olha só, estabelecerei a minha aliança sobre esses que agora fazem parte do meu povo. E é interessante que ele fala, todo macho vos será circuncidado. Aí alguns perguntam, então, por que as mulheres são batizadas, né? Por que as mulheres são batizadas? Isso que eu ia perguntar. É uma dúvida que até hoje persiste. Persiste, irmão? Pronto, então vamos responder hoje isso aí. Por que as mulheres são batizadas, sendo que faz parte do processo da aliança? O que aconteceu quando Jesus morreu na cruz? O que aconteceu? O véu do templo foi rasgado. Muito bem, olha só. O véu do templo foi rasgado. Agora, nós não precisamos mais de um intermediário. Porque nós precisávamos de um intermediário. Era o sacerdote que entrava no Santo dos Santos e fazia o sacrifício. Ok? Então precisávamos de um intermediário. Esse sacerdote fazia essa mediação entre o homem e Deus.
no processo da circuncisão da mulher, ela tinha um intermediário, que era o seu pai. A filha estava debaixo da aliança do seu pai, por isso que ela não podia casar com um incircunciso. Julgo desigual. Uma pessoa que fazia parte dessa aliança através do pai, ela dependia desse intermediário, que era o seu pai. E ela tinha que casar com um circuncidado, porque senão ela saía debaixo do guarda-chuva da aliança. Então ela saía da aliança do pai e iria para o marido. Ela fazia parte, ela continuava com esse intermediário. Com a vinda de Jesus Cristo, o véu se rasgou e agora todas as pessoas podem fazer parte da aliança, não de forma intermediária, mas direta. Direta com o Senhor. Percebe? Aí agora mulher e homem recebem o batismo da aliança. O selo externo da aliança que está internamente no coração dele. Entendeu? Fez sentido? Maravilha. Isso é bênção do Senhor. O véu se rasgou, todos agora nós temos livre acesso ao Senhor, nosso Deus. Então, a circuncisão era sinal do selo da aliança, aplicado sem depender da consciência do bebê. Então, o bebezinho não sabia o que estava acontecendo de forma com ele quando ele era levado para a circuncisão. Ele só estava lá, certo? E sentia aquela fisgadinha lá, né? No pespuco do pipizinho dele. Era um selo da aliança do Senhor, que era realizado. Ok? Então, isso não dependia da consciência da criança. Dependia da aliança que o Senhor Deus tem com os pais, que agora estendia aos filhos. A inclusão das crianças no pacto comunitário. Vamos observar lá, que é o texto que nós lemos lá de 10 a 14, que tá, não vamos ler novamente, porque é o mesmo texto que acabamos de ler. Não, minto, perdão, desculpa. Deuteronômio 29, 10 a 13, perdão. Eu estou batendo as bolas aqui ao contrário aqui. Vamos ler novamente, ler novamente, vamos ler isso daqui. Quem pode ler para nós ali, por favor? Isso. Mais um. Para que hoje te estabeleça por seu povo, e ele te seja por Deus, como te tem prometido, como jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Todos perante o Senhor, os vossos meninos, para que entre na aliança, no berite. Berite é aliança. Aqui todos deveriam ser circuncidados para se tornar parte dessa aliança. Ok? Então, o processo aqui que é estabelecido é que o Senhor Deus faz uma aliança, e essa aliança tem um selo que era a circuncisão. Joel 2,16 fala assim: reuni os meninos e os que mamam de peito. O pacto aqui era firmado no processo desses filhos que mamam de peito. Olha lá, os filhos e os que mamam, saiam o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. O processo ali é dessa santificação, dessa congregação, sendo alinhado com o processo dessa circuncisão. E aqui eram as crianças que mamam de peito, os pequeninos.
E a palavra aqui que usa para esses filhinhos é essa a ideia. É esses que mamam de peito. A criança pequenininha mesmo que mama de peito. Vamos olhar aqui esse processo agora, nós vimos da aliança no pacto com a circuncisão. Mas vamos ligar isso aqui então com o batismo hoje, porque é a grande dificuldade das pessoas. Mas aqui no Velho Testamento era a circuncisão, mas e no Novo Testamento como que ficou? Por que o batismo substituiu a circuncisão? Ok? É uma dúvida? É, né? É uma dúvida. Então, vamos lá, isso é importante. Colossenses 2, 11 e 12. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo, da carne, que é a circuncisão de Cristo. Versículo 12. Tendo sido sepultado juntamente com ele, no quê? No batismo, no qual igualmente fosse ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Nele fosse circuncidados. Começa o versículo 11, justamente com essa ideia. Nele fosse circuncidados. Tendo sido sepultados com ele no batismo. Aqui a ideia que é posta é que o batismo assume a função da circuncisão sendo um sinal de pertencimento. Se para aqueles que, no Velho Testamento, pertencer a Deus deveria passar pela circuncisão, e mostrava que esse agora era de Deus, no Novo Testamento, o que também mostra que esse agora é povo de Deus? O batismo. Então, o mesmo significado que a circuncisão tem no Antigo Testamento, o batismo tem no Novo Testamento. Então, o que substituiu a circuncisão foi o batismo. O processo de simbolismo, de rito de passagem, aqui no Velho Testamento é a circuncisão, aqui no Novo Testamento é o batismo. Então, o batismo assume a função da circuncisão como um sinal de pertencimento. Esses agora pertencem ao Senhor. E você vê, isso no senso comum também é muito claro. Quando a pessoa vem para a igreja, quando que ela fala assim, eu mudei de vida agora eu sou um crente? Quando ele faz o batismo. Quando ele passa pelo batismo. Agora eu sou um crente. Fui batizado. É o processo que já está até no nosso senso comum já. Esse estabelecimento de pertencer após o batismo. Então, quando que a criança se torna membro da igreja, faz parte do corpo de Deus? Quando ela, é óbvio, dos crentes, nascem, mas ela tem esse selo, esse símbolo posterior na vida dela, para mostrar realmente que ela é do Senhor, para ter esse selo externo que está dentro do coração dela. Então, a promessa, ela continua, não só para nós também, mas também para os nossos filhos no Novo Testamento. Isso acontece também. Vamos ver lá, Atos 2, 39. Atos 2, 39. Fala lá, houve, pois, grande vozereia e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendia, dizendo, não achemos nesse homem mal algum, e será que algum espírito ou anjo, será que está certo? Não, está errado, filhão, é ali 23:9, é 2:39, perdão, deu um erro ali de palavra ali, de texto. 2:39, por favor. Isso. Pois para vós outros o quê? Promessa. Para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Ainda não é só para nós, não era só para eles lá, mas também para aqueles que estão longe. Aqueles que estão lá na frente.
Aí caiu aqui o meu retorno aqui, ó, da imagem aqui. Caiu a imagem ali para catar ainda. Então a promessa é para nós, era para eles e para aqueles que estavam longe, distante ainda. Mas esses era para eles ali também. Essa promessa estava para eles. Então a promessa estabelecida aqui é para o povo do Senhor e para os filhos do povo do Senhor. Esse é um processo de entendermos que a bênção do Senhor não é só para esses diretamente, mas também é para os filhos dos crentes que glorificam o nome do Senhor Jesus Cristo, porque eles têm esse ponto na sua vida e em seu coração. O Espírito prometido não excluía os descendentes. A promessa era para eles e para seus filhos. 1 Coríntios 7,14. 1 Coríntios 7,14. Eu vou pedir que um irmão leia, para meu retorno que fechou ali. 1 Coríntios 7,14. Não está lá? Caiu também? Pronto, caiu. Deu uma instabilidade aí. Por favor, pode ler. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. A esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Muito bem. Então, de outro modo, os filhos seriam o quê? Impuros, porém agora são o quê? Santos. São santos, são separados para o Senhor. Então, os filhos são consagrados no pacto do Senhor para com a sua família. Então, embora ainda precisam crer lá na frente, mas eles já fazem parte do quê? Do pacto. O crer é um processo que vai acontecer lá na frente, mas irá acontecer. Ensine a criança no caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará do caminho. Então o processo aqui não é de fazer assim, quando o meu filho crescer, ele vai decidir para onde que ele vai. Não é isso que a gente escuta aí afora, né? Ele vai escolher para onde ele vai, a religião que ele vai querer seguir. Então vamos fazer esse mesmo critério com todas as outras coisas importantes na vida. O nome. Você escolheu o nome? Você escolheu? Você escolheu? Eu não escolhi meu nome. Eu não escolhi. Aí eu abro um parênteses aqui, né? A Denise, o meu nome significa leão de Deus, né? Otoniel significa leão de Deus. Aí o significado é bonito, não é? É bonito, muito bonito. Eu tenho muita alegria no significado do nome. Aí a Denise fala, não, vamos colocar o nome do Vitor de Júnior. Eu falei, não. É muito bonito o significado, mas já basta um sofrendo com o Otoniel, né? Já basta um, né? Vamos colocar um nome mais comumzinho, né? Mais assim, né? Normal, né? Mais normal. Aí, para acabar de complicar um pouquinho, o nome Ariel também significa leão de Deus, né? Aí, vamos colocar Ariel. Eu falei, não, Ariel não, né? Ariel é nome de sabão em pó, né? É nome de sabão em pó, né? Ariel não, né? Deixa quieto. Mas não tinha sereia ainda, não tinha princesa lá ainda, né? Não tinha o filme da sereia ainda, né? Depois que teve o filme da sereia, que teve a princesa Ariel, aí mais ainda foi, glória a Deus, livrou ele desse problema aí também, né? Desse problema aí. Aí hoje, pai, graças a Deus aí. Né? Graças a Deus. Então, fecha o parênteses aí, tá? Mas assim, quando nós olhamos o aspecto para os descendentes, eles fazem parte, não porque eles creem, mas porque eles pertencem ao pacto, à aliança. Isso aqui é muito legal. Assim como também as coisas importantes, nós não vamos esperar eles decidirem quando tiverem a idade da razão, o nome, a escola que quer estudar, qual país que eles querem crescer, eles só vão com a gente.
porque fazem parte da nossa família. Assim também a fé, ela é inserida no coração das crianças, não porque elas querem, mas porque elas fazem parte desse pacto que o Senhor Deus tem conosco. E isso aqui é importantíssimo entender. Os filhos são consagrados no pacto, embora eles ainda não creem e vão crer lá na frente. O batismo de famílias inteiras no Novo Testamento. Vamos observar aqui. Eu vou pedir que alguns irmãos abram e leiam para mim, por favor. Atos 16, 15. Quem pode ler Atos 16, 15? Então, ali, ó, Vera. 16, 33. Quem pode abrir 16, 33 e ler? 16, 33. E outro já abra lá em 1 Coríntios 1, 16. Então vamos lá, primeiro. Atos 16, 15. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me convidarem, uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu, desculpe. Isso. Olha só, na versão, outra versão ali, mas na versão atualizada, ela fala assim, depois de ser batizada, ela e o quê? Toda a sua casa. Não foi só ela, mas ela e toda a sua casa. Então, mas qual é a chance de ter criança lá? Tá, mas qual que é a chance de não ter? A chance de não ter, principalmente naquela época, era muito pequena. A chance de ter. Ela e toda a sua casa. E é interessante, por que ele cita toda a sua casa? Por que não falou assim, ela e o seu marido? Então, a aliança do Senhor para toda a sua família, não só para ela. E toda a sua família incluía filhos. O processo aqui está estabelecido. Porque já era uma prática do Antigo Testamento que não mudou. Ela continua vindo e não alterou. Ela e toda a sua casa. Assim como no Antigo Testamento, quando uma família entrava para o povo de Deus, tinha que ser circuncidado o homem, todos os filhos homem, e se tinha escravo, inclusive os escravos. Mas tem escravo? Era a cultura da época, gente. A gente tem que entender isso. Tinha muitos que tinham escravos e tinham servos ainda. E os servos eram circuncidados dos homens, porque era a bênção, eles entravam na bênção do Senhor também. Entendeu? O processo continua. Vamos lá. 16, 33 de Atos. Naquela mesma hora da noite, Aqui, ó. Isso. lavou-lhes os vergões dos açoitados, a seguir foi ele batizado e todos os seus. E todos os seus. Mesma coisa acontece aqui. E todos os seus, toda a sua casa. 1 Coríntios 1, 16. Batizei também a casa do Estefanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Ele batizou só Estefanas? Não. O que ele batizou? Toda a sua quê? Casa. A casa dele. Não é a estrutura da casa dele, mas é as pessoas que lá moravam, tá? Não foi lá consagrar a casa, pegar um óleo lá e ungir a casa, tá, gente? Por favor, né? Nós não consagramos coisas a Deus, gente, nós consagramos o quê? Pessoas ao Senhor. Eu até orientei isso algumas vezes para os nossos irmãos da equipe de louvor que orava, consagrando dízimo e ofertas. Nós não consagramos coisas, nós não consagramos dinheiro, nós não consagramos bens, não consagramos carro, casa para Deus, nós consagramos o quê? Pessoas. Essas pessoas, elas são um templo do Espírito Santo. As coisas, elas não são consagradas ao Deus. Elas podem ser separadas para o uso do Senhor, e aí sim, mas ela não é consagrada, consagramos pessoas, tá? E ali, a casa dele, de Estefanas, foi
Toda batizada. Batizei também a casa de Estefana. O lar completo é oikos. A casa aqui, a casa é oikos. Lar completo. Lar completo. Toda a casa dele. Jesus acolheu os pequeninos. Marcos 10, 14. Deixar vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus, o reino dos céus. É o processo aqui estabelecido, é deles também. Ah, mas então todos os pequeninos são salvos. Não estamos falando isso. Eu já falei desde o começo que nós estamos falando dos filhos dos crentes. Dos filhos daqueles que têm a aliança com ele. Ah, mas pastor, se morrer quando pequenininho vai para o céu? Eu falo, não sei, Deus que sabe. Ele é pecador quanto mais e precisa de Cristo Jesus. Se ele não for parte da aliança, eu não sei. Ele não, é Deus que vai salvar. Então é Deus que salva. Ah, mas não tem pecado nenhum, é inocente, então nós não somos salvos, porque nós não... não tem quem não é pecador. Todos já nascem pecadores. Nós herdamos o pecado já. Ah, mas não fez mal nenhum, então não é por fazer, é por ser pecador. Entendeu? É por ser pecador. Não é porque fez A, B, ou C ou D, é porque ele já nasce herdeiro do pecado. Ele já está herdando isso daí. Então ele precisa de Cristo Jesus, assim como eu e você precisamos de Cristo Jesus, assim como o ladrão da cruz precisava de Cristo Jesus, nós também precisamos. Entendeu? Então não é o processo de crer, é o processo de confiar, de entrega no Senhor Jesus Cristo que nos salva. Deixar vir os meninos pequeninos. O reino já pertence às crianças desses salvos, dos eleitos do Senhor, que o Senhor Deus salva. Logo, elas também precisam desse Cristo Jesus que salva as nossas vidas. Mas vamos lá, vamos pensar aqui no texto que a gente tem muitos têm dúvidas, né, sobre isso, que é lá Marcos 16, 16. Marcos 16, 16. Vou já passar para essa parte aqui, porque senão pode ser que não dê tempo para chegar lá. Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Aí, a questão aqui que muitos falam, a criança não crê, logo não pode ser batizada. Certo? Não pode ser batizada. Então, né? Então a criança não crê e não pode ser batizada. Então, mas a tua fala, ela vem muito a calhar. Mas aí já conta isso, deixar vir a mim pequeninos, porque dos tais Perfeito. A gente vai chegar lá. Que olha só, aí quem crê e for batizado será salvo. A criança crê? Não. Então ela já está condenada? Porque o texto bíblico fala: quem crê será salvo, quem crê e for batizado será salvo, quem, porém, não crê será condenado. Então a criança está condenada. Então, nessa perspectiva, sim. Nessa lógica, ela está condenada. Então, como que faz? Todas as crianças que não crêem que morrer, vai tudo para o inferno, é isso? Nessa perspectiva, sim. Nessa ideia, sim. Está tudo no inferno. Né? Nessa ótica de olhar a Bíblia, está tudo no inferno, porque elas não creem. Então ela está condenada. Olha o texto bíblico. Então, como que isso? Então, aí é um ponto aqui, ó. É um ponto que ele vai chegar aqui. E eu falo assim, irmã, não é na nossa igreja, é na interpretação bíblica. Né? É nessa interpretação bíblica, né, para nós, né? Assim, só para não colocar a igreja como esse ponto, mas a Bíblia nos fala, né? Isso. Perfeito. Isso. Mas assim, só estou pontuando porque não é a nossa igreja, é a Bíblia que diz, né? É a Bíblia que diz. Isso é maravilhoso, né? É, verdade. Isso. Então, olha... Shirley, você teve quantos filhos? 4 filhos. 4 filhos.
Você dava remédio de adulto para as tuas crianças? Pronto. Então você dava remédio de adulto. Você não dava remédio de adulto para os teus filhos? Você dava o quê? Remédio o quê? De criança, pediatria, né? Remédio de criança para a criança. Agora também você pode dar remédio na mesma dosagem de criança para adulto? Também não dá certo, porque o peso é outro, não vai fazer efeito. Agora, se você dá remédio de adulto para criança na mesma dosagem, o que você faz com as crianças? Você mata elas. É o que o texto está fazendo aqui. Se a gente olhar esse texto para dar para as crianças, a gente está matando elas. Está colocando elas no inferno. Um princípio da interpretação correta, bíblico, qual que é? Princípio de exegese. Para quem falou? Quem falou? Ah, Jesus está falando aqui. No meu aqui, ele fica vermelhinho quando Jesus fala, no meu celular aqui, na nossa Bíblia que eu uso aqui. Então é Jesus que está falando. Ah, Jesus falou. Para quem ele falou? Então, é para esse. Olha, a ordem é para os discípulos, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, ele está falando para os adultos que vão pregar o evangelho para outros adultos, que quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Então, ele está falando para os pais das crianças, para os adultos que conseguem crer, que conseguem confessar, que conseguem declarar a sua fé. Ele não fala para as crianças. Para crianças ele fala em outros textos. Percebe como que isso faz muita diferença? Quem falou e para quem falou? Com qual finalidade? Nos textos que falam de toda a família, está falando inclusive para as crianças. Aí sim, cabe a elas. Deixar vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Cabe a elas. Porque, senão, nós vamos levar as crianças a uma condenação. Marcos 10, 14, deixar vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. O processo do reino de Deus está lá na vida delas. A promessa é uma promessa geracional, como nós vimos lá em Atos 2, 39. É para você e para toda a sua descendência, para todos os seus filhos. Os filhos dos filhos dos filhos. Os filhos dos crentes são santos, como nós vimos lá em 1 Coríntios 7, 14. Jesus declarou que o reino lhe pertence, o reino de Deus pertence a Ele, e Ele dá àqueles que o Senhor Deus quer. Olha só, Marcos 10, 14. Marcos 10, 14. Quem pode ler ali para nós, ali? Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse: deixar vir a mim todos os pequeninos, não os molestais, porque dos tais é o reino de Deus. Muito bem, então o batismo aqui está mostrando também esse que pertence ao reino de Cristo. Não é o nosso reino, mas é o reino de Jesus. E Jesus ele fala assim, ele está indignado com o que eles estavam fazendo lá, e fala assim, deixar vir a mim os pequeninos, porque esse reino é meu, e eu dou a eles também. Né? Eu dou a eles também. A aliança ela é organizada não meramente de forma individual ou no processo do meu mérito, mas é no processo de mérito de Cristo por nós. Olha o que diz Romanos 11, 17. Se, porém, alguns dos ramos forem... Melhor, pega lá, vamos pegar lá. Aqui está abreviado aqui. Perguntou-lhe, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? Melhor, 17. Se, porém, alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fostes enxertado em meio deles, e te tornastes participante da raiz da seiva da oliveira. Os ramos foi o que? Enxertado, foi
colocado e eles se tornaram parte da oliveira. Eles se tornaram parte, agora eles fazem parte dessa mesma seiva. Esse ramo que não era, foi colocado na oliveira para participar e ter o processo da seiva. Aquele ramo que não era se torna parte daquele ali e vive agora dessa mesma planta. É o processo de enxerto, lembra o processo de enxerto? É embutido isso daí. Nós não éramos, nós nos tornamos a ser, porque nós somos enxertados em Cristo, colocados nele. Então a igreja é uma oliveira, unida assim, nessa aliança que vem do Antigo Testamento, e foi feito lá esse enxertar do povo de Deus, aquele que não era se tornou. Também na nova aliança isso acontece também. Nós somos enxertados. E prova disso que a Bíblia fala que nós somos filhos por adoção. Ele nos adota. E é interessante que a Bíblia vai nos deixar claro que nós fazemos parte de uma família. Algumas estruturas que ele coloca. O prédio, a estrutura de prédio, quem que é a coluna, quem que é a pedra angular, é Jesus, essa estrutura posta. Quem que são os alicerces? Essa estrutura posta, Jesus, não pode lançar outro fundamento, ele fala de construção, ele fala de casa, de processo de família, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é o processo de família, é para você e para os seus descendentes o processo de família. Ele vai comparar Jesus como um noivo que vem buscar a sua noiva, é o processo de família, é de construção familiar, e construção familiar envolve o quê? Os filhos, justamente. Vocês casaram só para ser só vocês dois ou vocês pensam em ter filhos? Está vendo? Essa é uma forma natural. Quantos? 2, 3, 4? 5? Não, né? Pronto, depois a gente conversa sobre isso. Né? Depois a gente conversa sobre isso, né? Mas, abre um parênteses aqui, né? Tem muitos hoje casando para ser pai de pet, né? Gente, eu gosto de animais, eu amo cachorrinho, gatinho, mas pet não é criança. Pet não é gente. Só falta falar, pastor, então, falta tudo, né? Falta falar, falta sentar à mesa, falta ter educação. Então, pet não é gente. Você vai ser vô de pet. Falei, eu não vou ser vô de pet, não. Você sai fora. Não vem com essa história para o meu lado que vô de pet. Aqui não tem petisco aqui não, né? Não tem alma, não tem espírito, Cristo não morreu por ele, né, pelo animal, não, para com isso, vai adotar uma criança, então, não posso ter filho, então adota uma criança. Gente, tem gente que gasta mais com um pet do que gastaria com uma criança. Para com isso, meu. Vai, adota uma criança, demonstra amor para com o filho do outro também, né? Cuida, ajuda a cuidar. É bênção do Senhor, né? E é interessante quando nós observamos isso na teologia que nasce lá, no nascedouro da igreja, por exemplo, na igreja primitiva, que nós chamamos ali em Atos, nós vamos ver essa prática que vai por muitos anos, e ela vai ser questionada com os anabatistas lá na frente. Essa era uma prática que não era questionada na igreja primitiva, mas era uma prática recorrente na igreja primitiva. E assim, olhando no processo científico de busca de uma prática coerente, quanto mais perto do nascedouro dela, mais fiel ela está. Quanto mais longe do nascedouro daquela prática, mais deturpado pode estar. Olha a origem da língua, por exemplo. Se você olhar ali a origem da língua, você vai ver né, como que era falado antigamente, como que é falado hoje, né? Hoje a gente já está encurtando mais, né? Não é mais nem você, é VC, né? E vai encurtando. Quanto mais próximo do nascedor da língua, mais fiel ela vai estar. Quanto mais perto do nascimento da igreja, quanto mais perto de Atos nós chegamos, mais fiel ela está ao querer do Senhor Jesus Cristo. Quem andou mais com Jesus, né? É eles, não foi a gente. Eles têm uma consciência maior do que era o Evangelho.
E essa foi uma prática que a igreja abandonou por causa dos anabatistas questionando algumas coisas no futuro. Então nós vamos ver Irineu, por exemplo, no século II, Orígenes, no século III, o concílio de Cartago, em 253, por exemplo, debateu quando batizar e não se deveria batizar, por exemplo, em 253 depois de Cristo. Não, muito mais para frente ainda era batizado crianças. Em 253 eles questionaram qual que era o período que deveria batizar a criança. Eles não questionaram, por exemplo, se deveria batizar ou não. No século II, com Irineu, já era a prática do batismo de crianças, meninos e meninas, no século II. Já tem documentos deles mostrando a prática deles batizando crianças. Não era questionado isso. Foi questionado isso lá na frente com os anabatistas. Sim, a Igreja Católica vinha seguindo essa prática. Isso. A igreja era uma só, a Igreja Universal. Perfeito. Era uma Isso. só. Já tinha esse processo. Quando veio a reforma, eles continuaram fazendo isso e nós aceitamos isso também. Uhum. Então é desde o início mesmo do cristianismo. Não Perfeito. tem essa de que foi depois. Não. Não, a coisa veio vindo mesmo, né? Essa prática é uma prática da igreja primitiva, que é uma prática do Antigo Testamento. E a Igreja Católica disse que se não batizar está no inferno. Aí não cremos Essa é outra nisso. história. Sim, Tem perfeito. que batizar a criança para não ser pagãozinho. Para não morrer pagano, né? Lá, Nós não cremos assim, mas batiza Isso. a criança. perfeito. Bem isso. Então, o processo do nosso batismo não é para ela ser salva, mas é para mostrar o selo da aliança de Deus para com ela também. Estendendo essa bênção de Deus, que Deus tem comigo, essa aliança que Ele tem comigo, eu estendo para com os meus filhos. Então, esse é o processo que nós realizamos no batismo. E não porque ela crê, e não porque para ela ser salva, não é para ela ser salva, é porque ela faz parte dessa aliança de Deus agora. Ela faz parte dessa promessa que Deus deu para mim e eu estendo para os meus filhos. Né? Então, a criança não tem fé. Então, perfeito, ela não tem fé mesmo. Mas a fé vai vir de Deus no coração dela, no tempo dela. No tempo que ela pode ter fé. E não agora. Né? No tempo que ela puder ter fé, Deus vai colocar fé no coração dela. E é interessante, né, que para algumas crianças a gente fala assim, é impossível não crer que essa criança tem alguma coisa no coração dela. Né? A bebezinha lá ontem, lá, da irmã aqui, né, a Sofia, né? Amém! A prática tem 1 ano e meio, nem isso, acho, 1 ano e 3 meses. Bebezinha, pequenininha. Né? Olha, uma feita, eu deixei o Vitor na casa de uma irmã da igreja, ia fazer uma visita que não podia levar ele. Aí a irmã, não, deixa lá, tá. O marido dela estava deitado lá, com dor na perna. O Vitor foi lá, tinha uns 2, 3 aninhos, pegou a Bíblia, colocou lá em cima da perna dele lá e fez uma oração. Ele falou assim, parou de doer a perna do homem. Eu não sei o que aconteceu aí, não. Não sei o que aconteceu aí, não. Eu sei que... Ela falou, não, olha isso aqui. Eu falei, não, deixa quieto, não é isso, não. Né? Mas eu não sei qual é a fé que ele tem. Eu sei que ele tem uma prática. Né? Ele tem uma prática. Ensina a criança. Não deixe de ter essa prática do ensino, da instrução, de colocar ele na aliança do Senhor. E eu acho tão lindo isso na igreja presbiteriana, porque nós não fazemos uma apresentação das crianças apenas. Porque as igrejas batistas, por exemplo, né, que tem a prática do batismo de adultos, eles vão lá e apresentam a criança para a igreja. Ó, igreja, esse aqui é o filho do fulano, tá vendo? Ó, esse aqui é a igreja e ponto. Apenas apresenta. Nós apresentamos, no dia que vem aqui, nós apresentamos a primeira vez que vem a criança aqui, mas não é a prática final. Qual que é a prática? A prática é o batismo dela.
que vai acontecer no momento oportuno, com a família reunida, tal. Geralmente, primeiro dia que a criança vem ao culto, a gente mostra a igreja, fala, tá vendo, isso aqui é filho de fulano, ciclano. Depois, lá na frente, ela vai vir para ser batizada. E nós oramos pela família. Mas isso não substitui o batismo dela lá. Ela não vai ser membro da igreja lá na frente, ela se torna, já é membro da igreja com o batismo. Nós chamamos de membro menor, ou membro não professo. Ou não comungante, assim chamado também, não comungante. Tá? Então, mas ela já é membro da igreja. E por isso que eu questiono tanto quando a pessoa fala assim, a igreja do futuro. Eu falo, não é a igreja do futuro, ela é a igreja do agora já, porque ela não vai fazer parte da igreja lá na frente, ela já faz parte agora, ela já faz parte do rol de membro da igreja, ela já faz parte da igreja, ela já faz parte desse corpo do Senhor Jesus Cristo, hoje é para mim e para os meus descendentes. Percebe como que nós olhamos a aliança do Senhor, isso fica tão mais fácil de entender, tão mais fácil de ver no contexto maior, a aliança de Deus estendendo para com os nossos. Né? Isso tem se perdido, por isso tem ficado cada dia mais difícil de entender isso, porque até as alianças de casamento têm se perdido, não a aliança física, né? O material, né? O metal, né? Mas tem se perdido o conceito de aliança, de casar, até que a morte os separe. Quantos nós temos isso que se ajunta, né, e vai lá e aí vive lá, daqui a pouco está separado, aí tem filho de um, filho do outro, e já juntou com 3, 4, 5, 6. Meu Deus do céu. Né? E algumas vezes até mais absurdo ainda, né? Ao mesmo tempo, algumas vezes, né? Com 3, 4. Meu Deus, que mundo é esse? Jesus volta logo porque o negócio está complicado. Porque o conceito de aliança tem se perdido. E quanto mais longe desse conceito de aliança, mais difícil é de entender. Quanto mais perto até para você entender. Por que a igreja lá em Atos não questionou isso? Porque eles estavam mais perto da aliança. Eles estavam vivendo a aliança. Isso estava estabelecido no coração deles. E isso eles entenderem muito fácil. O nosso conceito de aliança é mais difícil de entender porque estamos mais longe e nossa prática social tem se distanciado cada dia mais sobre esse assunto. Prova disso são as nossas relações interpessoais. Casamento. Tem se perdido. E quanto mais longe disso fica, mais difícil é de entender a aliança de Deus. Mas Deus é um Deus de aliança, sempre foi e sempre será. Aliança, nós vimos lá, perpétua. Não muda, não passa, não acaba. Ela permanece para sempre. Ok? Alguma dúvida? Abençoado do Senhor, o mundo está se perdendo cada vez mais. Sim, verdade. O mundo tem distanciado do pacto do Senhor e da aliança dele. E isso acontecendo com os casamentos, isso. com as famílias, com a criação dos filhos, que Perfeito. são a esperança É isso mesmo. de um país melhor. Verdade. O país melhor não está só na educação. Tá? Só a educação não deixa um país bom. O país bom é um país que tem Jesus no seu coração e na sua vida. Tá? Então, é Jesus que nós precisamos colocar para as gerações. O país bom é bom, mas o que é bom? Desculpa. Tá. 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 Então, nós queremos assim, que vai chegar uma hora que ele vai ter que ter a sua fé, que nós chamamos da idade da razão. Aí é ele com o Senhor, não é mais você. Porque ele já tem a sua forma de decisão. Então, nós batizamos, por exemplo, nossos filhos, enquanto eles são pequenos. Mas vamos supor, vocês tiveram a conversão, vieram para o reino do Senhor Jesus Cristo, mas os filhos de vocês já têm 12, 13 anos, 14 anos, 15 anos, 20 anos, acima de 6 anos já, vamos supor, 6, 7 anos. Então, eles vão ter que aguardar o tempo que nós chamamos de fazer a pública profissão de fé deles. Porque aqueles que são batizados na infância,
vão ter que um dia confessar o Senhor Jesus Cristo perante a igreja, perante o povo de Deus, que nós chamamos de pública profissão de fé. Vai declarar agora, olha, eu declaro a mesma fé dos meus pais, e eu confesso Jesus como Senhor da minha vida, e agora ele vai se tornar o que nós chamamos de membro maior da igreja. Eles não vão ser batizados. Ele não é batizado de novo, porque ele já foi batizado. Isso aí que eu ia falar. Ele não é batizado novamente, porque ele já foi batizado, entendeu? E ele só vai dar a sua declaração de fé perante a igreja. Aqueles que não foram batizados vão ser batizados nessa idade ali, entendeu? A partir dos seus 10 anos aí, 10, 12, 13 anos, não tem idade muito certa, depende de cada criança, da sua maturidade, da oportunidade. Tem crianças que, lá no campo missionário, que foi feito o batismo, a profissão de fé dela com 11 anos. Mas, assim, era um caso à parte, e ela era muito madura, os pais crentes, firmes na igreja. Mas a idade que eu acho assim, muito plausível a isso é 13, 14, 15 anos, aí é a idade que eu acho que é bem salutar. Depende de cada criança, cada caso é um caso especial. Ela tem que ter maturidade, saber o que ela quer, os seus pensamentos, sua forma de ação. Então, vocês vieram, são batizados, foram recebidos como membros, mas tem os filhos. Mas os filhos já têm 13, 14, 15 anos, então eles vão ter que ter o deles, a declaração deles e fé deles. Aí já é com eles, porque eles já não são mais bebezinhos, não são mais aqueles que estão dentro desse processo, desse guarda-chuva, mas eles vão ter que ter a benção deles no processo deles mesmo. Porque eles já conseguem pensar e refletir sobre isso. Aí eles conseguem crer. Quem crê e for batizado será salvo. Aí sim eles já conseguem crer, que eles já se encaixam nesse contexto. Ok? Eunice. Eu acho que o que a Viviane falou foi muito pertinente. Sim, verdade. O que eu ia falar, acho que não tem nada a ver isso, mas é só um exemplo de Perfeito. que os pais da aliança têm que trazer os filhos para a igreja. Perfeito. E têm que ensiná-los. Nós isso. tivemos um episódio aqui há alguns anos de que uma menininha estava faltando, ela tinha 8 anos, a professora preocupada perguntou para ela, por que vocês estão faltando? Por que você não está vindo na escola? Porque quando os pais eram líderes, cantavam no louvor e tudo mais. Meu pai não Aí me porque leva. a gente fez uma reunião em casa, olha, eu, meu irmão, meu pai e minha mãe, e nós decidimos que de manhã a gente não vai mais na igreja, só de noite. Aí a professora perguntou, mas o que vocês fazem? Minha mãe vai para a cozinha, vai fazer almoço, meu pai estava lá, meu pai lava o carro. Aí ela começou a dizer o que eu fazia um domingo de manhã. Então, vejam bem, então essa criança está perdendo a chance de estar na igreja, está aprendendo. Então, esse momento na igreja é fundamental. Agora, Verdade. o caso que ela explicou aí é o seguinte, se você veio para a igreja depois, como o senhor explicou aí, então a chance é crer mesmo, né? E toda criança vai ter que crer. Sim. Eu nasci na igreja, fui batizada com 2 meses, mas eu tive que um dia me decidir. Com quantos anos a senhora fez? 15 anos. Estou vendo, 15 anos. 15 Mais ou menos anos, isso. e foi uma decisão assim de um chamado de um missionário da Palavra da Vida que estava pregando na igreja e vários adolescentes foram para frente e entregaram sua vida a Jesus. Mas Amém. Teve aquele momento. Sim. Mas se não tiver esse momento, mas ele está aqui, ele crê no Senhor Jesus, é isso que importa. Então, a educação dos filhos, né, É fundamental para que se concretize essa profissão de fé depois. Verdade. Então vai chegar uma hora que ele vai ter que declarar a fé dele, porque aí ele está dentro, ele se encaixa dentro de Marcos 16:16. Quem crê e for, ele já consegue crer. Então ele se encaixa ali já no processo do crer, tá? E de confessar Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Muito bom. Mais alguma pergunta? Não? Ou ficou muito bem? Oi. Tá, deixa só o microfone chegar aí. Isso, vai lá, pode falar. Eu não pude levar meus filhos para a igreja, porque eu morava com a minha sogra, ela era católica. Tá. Eles batizaram na igreja católica, fez primeira comunhão, tudo que ela quis, eles fizeram.
Sim. Agora, eu não sei como é que fica. Eu oro sempre para os meus filhos, é lógico, né? Toda Sim. vida. E quando eles estavam crescendo, eu era evangélica desde que eu tinha 3 anos. Sim. Mas então, eu orava perto deles, cantava os hinos da igreja, tudo, mas eles não seguiram, né? É. Aí, irmã, o que eu falo para a senhora? Continue em oração por eles. A única coisa que eu faço Continua todos os dias, testemunhando, né, do amor de Deus para a vida deles, pregando. ó, eu orei pelo meu marido, 37 anos, Então, ele por foi para favor. Jesus. Isso. Então, processo de orar, de testemunhar, de convidar a ir para a igreja dentro do possível, né, de O mais novo já veio na igreja, agora o isso. E mostrar o evangelho de Cristo, né? Que quem salva não é a igreja, é Cristo, né? Então o evangelho de Cristo deve ser anunciado todo o tempo, né? Amém? Vamos orar então? Vamos pedir a Deus que derrame graça, que nos abençoe. É um desafio grande de vivermos esse evangelho do reino, esse evangelho da graça, esse evangelho da aliança que Ele tem conosco, entendendo esse processo, esse chamado, não só nosso, mas um chamado familiar nosso, né? Para a nossa família, para a nossa casa, que é o nosso primeiro ministério, né? É o nosso primeiro ministério. E é muito bom quando nós vemos que jovens estão construindo o seu lar dentro dessa estrutura já, né? É muito triste quando a gente se converte lá na frente e vê, fala, puxa vida, quanta coisa errada eu fiz, meu Deus do céu, quanta coisa errada comigo, Pai, me ajuda aí, né? O que eu falo para vocês e para mim também, para todos, né? A graça do Senhor superabunda e nos fortalece a vivermos hoje. Entrega o caminho ao Senhor, confia nele, deixa Deus fazer as demais coisas. É isso que nós temos para hoje, né? E devemos glorificar. Pedir perdão dos nossos erros ao Senhor e fazermos certo hoje, né? Se alguma coisa dá para consertar, conserte. O que não dá para consertar, clame misericórdia do Senhor a cada dia, né? E vamos assim tentando mudar as gerações do futuro que estão chegando aí, construindo de um jeito diferente, né? Um momento abençoado para a glória do Senhor Jesus. Pai, nós nos rendemos à Tua palavra, nos rendemos ao Teu querer, nos rendemos, ó Pai, ao que o Senhor quer e que o Senhor deixou para nós na Tua santa palavra, na Bíblia. Ó Deus, o mundo vem tentando tirar a importância da palavra. Ó Deus, mas nós queremos sempre permanecer na Tua palavra. Dai-nos, ó Deus, um coração contrito ao Teu querer e à Tua vontade. Que nós sejamos, ó Deus, prontos para ouvir, prontos para agir e sempre corrigir a rota, para que possamos fazer cada dia melhor para a glória do Teu nome. Perdoe-nos, ó Pai, das vezes que nós negligenciamos nossas famílias, negligenciamos, ó Pai, a aliança, e que o Senhor nos ajude, Pai, a vivermos sempre na Tua glória e no Teu poder. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém, Pai. Meus amados, me perdoe, nós passamos 15 minutos do nosso horário regimental, mas foi bem proveitoso. Mas desculpa do horário passar tanto. Mas muito obrigado, Deus abençoe.